Doutora, colegas vereadores, distinto público hoje aqui presente, aos internautas, à imprensa, ao vulto, cumprimento especial ao meu amigo Davi Leão, fundador do Partido dos Trabalhadores de Juquitiba, figura que contribuiu de maneira significativa e contribui ainda depois até do nosso almoço de hoje para a política da nossa cidade, para os rumos do nosso município. Obrigado pela visita. Fabinho, Atílio do Barnabés, em nome de quem o Jair Pereira também, obrigado pela presença, todos aqui, Tony, representando aqui o governo do prefeito Francisco Júnior e demais membros da população aqui presente. Essa moção de repúdio, ela vem do sentimento também de repúdio, porque os nossos recursos naturais, aliás, toda a nossa história enquanto cidade, ela passa pela preservação da água. E como desde a minha primeira tribuna eu falo aqui, da importância que tem a água para o povo de Juquitiba, que muitas das vezes nem nós nos damos conta do valor que esse bem tem para nós. E é muito triste quando nós vemos uma população que passou por seus últimos 50 anos obrigadas por força de lei, mesmo que é um ato tão nobre quanto de preservar, mas obrigados por força de lei a preservar o conjunto desse sistema natural chamado manancial, que ele não envolve só a restrição a não poluir, ele envolve você não poder usar o solo, você tem que guardar esse solo e o conjunto do solo com o que está sobre ele e com o que está abaixo dele, que é o conjunto dos mananciais. E aí, depois de décadas de incompetência, de décadas de mau uso dos recursos naturais, de décadas de cidades que trocaram quase que 100% do seu território por desenvolvimento, por recursos, por qualidade de vida, passadas essas décadas, eles falaram: não, vamos lá em Juquitiba tirar aquela água lá que aquele povo guardou durante todo esse tempo. E nós, aqui, sequer temos direito, como é o caso do Barnabés, de ter a coleta do seu esgoto. Tem que conviver diariamente com o esgoto correndo a céu aberto. Então, e aí a Sabesp passa por cima de tudo quanto é lei, de tudo que nós aprendemos que não deveríamos fazer, eles estão fazendo. Eles se utilizam de uma premissa fundamental, que é o direito à vida, para burlar as leis. Claro que nós sabemos que a população da região metropolitana, como cidade de Barueri, Carapicuíba, Cotia, que serão beneficiados com essa água, muitas das vezes para lavar as suas roupas sujas, os seus talheres de prata sujos, encher as suas piscinas. Lógico, eles têm o direito à água, mas não podem esquecer do povo de Juquitiba, que é o guardião e o produtor dessa água. Então, quando a Sabesp ela passa por cima de tudo que é legislação ambiental, privatiza de maneira sorrateira essa água, e quando eles fazem uma PPP, uma parceria público-privada, é uma forma do governador maquiar o que é uma privatização da nossa água, que no fundo é a privatização de toda a nossa miséria que gerou essa água, porque essa água ela é gerada a partir da nossa miséria, a partir do nosso sangue, a partir do nosso suor, a partir do sofrimento da população de Juquitiba, que mora na Sama, na Palestina, mora lá nos Paulos, mora nos 4 cantos dessa cidade, não tem acesso a transporte, não tem acesso a diversas questões
porque o município tem que preservar e produzir essa água. Então é a privatização de tudo isso que está em jogo. E por outro lado, uma empresa que tem boa parte do seu capital na Bolsa de Nova York, a única preocupação deles é com que as suas ações não desvalorizem. Então resolveram criar o novo sistema de captação de água para abastecimento de São Paulo, passando por cima de tudo quanto é legislação ambiental e passando por cima das nossas leis aqui também, como eu enumerei aqui, diversos artigos da nossa Constituição Municipal que são burlados por esse sistema construtor. E ontem nós estivemos lá acompanhando as obras. A população de hoje, que é de Ibiúna, que a obra está avançando ainda no nosso território, eles têm as diversas reivindicações. É a criança que chega atrasada na escola, são os trabalhadores que quando se machucam eles escondem para não terem índices de acidentes trabalhistas. E quando nós tentamos verificar essa obra de perto, fomos impedidos. E os seus funcionários desse consórcio construtor São Lourenço, eles têm vergonha de se identificar. Se identificam como João, crachá escondido, ou João, Antônio. Por quê? Porque não tem transparência. Porque o que eles estão cometendo é um crime. É um crime à luz, né? E ao arrepio da lei e de tudo que é possível, né? Portanto, essa moção traduz um pouco desse sentimento. Senhor presidente, eu quero aqui já registrar que conste em ata o meu requerimento para a abertura de uma comissão de assuntos relevantes nesse primeiro momento, para que nós possamos ter mais elementos para cobrarmos essa obra que avança sobre o nosso município, que hoje está mais intensa em Ibiúna, mas avança sobre o nosso território, e nós precisamos estar preparados para recebê-los, porque eles vêm com equipamentos modernos, eles vêm com muito lobby, muito poder financeiro, mas nós temos que acreditar na lei, na força da população, acreditar na nossa cidade, e não podemos permitir que a troco de uma casa do mel, que a troco de projetos que não significam sustentabilidade para a nossa população, mas formas de ludibriar. Então, quando eles vêm aqui, o Instituto Camargo Correia, que aliás o presidente da Camargo Correia está preso por corrupção, por burlar licitações, por cartéis do nosso país, por achacar o nosso maior patrimônio, que é a Petrobras, de corrupção, porque são eles que oferecem dinheiro para obter vantagens, são eles que corrompem, desde diretores, deputados, ministros e todos os agentes políticos. Ele está preso. Então, esse instituto vir no nosso município dizer que vai dar uma casa do mel para os produtores, não vai de maneira nenhuma nos compensar por tudo aquilo que fomos restritos por preservarmos essa água. Então, essa Casa de Leis precisa intensificar as suas ações sobre essa obra, porque nós não podemos permitir que eles, inclusive, eles estão querendo super afetar a captação, ou seja, eles vão captar além da capacidade que nós temos, porque existe um decreto federal de mais de 25 anos, que naquela época falou que podia tirar 4,7. E hoje eles já estão pedindo de 4,7 para 6,4 metros cúbicos por segundo. Ou seja, 6.400 litros da nossa água, da nossa vida, para eles venderem para essa população lá de Alphaville. Então nós temos que garantir a segurança dos nossos recursos naturais e nós temos que acompanhar firmes. O Ministério Público já acatou 2 ações, uma delas denunciando inclusive o senhor governador por fraude no processo de licitação, por infringir o princípio da moralidade da Constituição e por fraudar o EIA-RIMA, que em uma das partes do EIA-RIMA, eu vou ler aqui para concluir, presidente, ele fala de Juquitiba lá no EIA-RIMA.
E ele fala que essa obra, ela vai corrigir os erros com Juquitiba, quando na verdade eles usaram, inclusive usaram a nossa miséria para poder aprovar isso no meio ambiente. Quando eles mentirosamente falam que essa obra, ela primeiro que ele começa afirmando que ela está incluída no plano de bacia. Na verdade, não está incluída no plano de bacias. Não houve nenhuma discussão, né, no sistema de monitoramento dos recursos hídricos da região metropolitana de São Paulo. Então, quando eles mencionam que essa obra vai corrigir a compensação, né, que ele fala que o plano considera que o sistema Protetor São Lourenço representa um potencial de recursos financeiros para a bacia e deve compensar as restrições ambientais que os municípios de Juquitiba e São Lourenço vêm sofrendo há mais de 30 anos, isso é uma grande mentira. Primeiro, que essa obra não vai gerar recursos para Juquitiba e São Lourenço. Essa obra pode gerar recursos para o Comitê de Bacias, aonde os municípios que têm menor condição de apresentar projetos somos nós. Porque imaginem Budas Artes, com a capacidade de contratação que tem lá, de engenheiros e uma equipe técnica, os projetos que eles irão apresentar, como acontece hoje. Nós não conseguimos dar conta de um projeto de captação de águas em escolas. Então, é uma grande mentira, fomos usados, né? E eu confio no Ministério Público para que essas questões sejam revistas, e essa moção é um pouco da tradução desse nosso sentimento.